Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Sindipapo. Hoje nós estamos no quarto episódio de mais um tema muito especial. Hoje a gente vai falar da TVT, a TV dos Trabalhadores, que acaba de completar 15 anos, né, Lino? Isso mesmo. E para essa tarefa aqui, nós contamos com a presença do Maurício Júnior, né, presidente da TVT, que vai nos contar aí as novidades, né, esses 15 anos e o que vem pela frente, né, Maurício? Então, antes de mais nada, eu queria fazer uma saudação, agradecer imensamente. A gente sabe da agenda, dos compromissos. E queria, antes de mais nada, pedir para o Maurício se apresentar, né, contar um pouquinho aí da sua trajetória nesse processo da TVT. Legal, muito obrigado pelo convite, Lino, Janaína, muito bom estar aqui com vocês. E é muito importante, né, estar aqui, poder falar da TVT, falar dos novos rumos da TVT, o que a gente está planejando para o futuro agora, né? Legal, bacana. Pô, conta pra gente um pouquinho, o Maurício, de como que você chegou na TVT também. Eu acho legal a sua história, eu acho bacana compartilhar aqui. E é uma nova fase, né? Ah, sim. Bom, eu estou no movimento sindical já faz bastante tempo. Eu entrei no movimento sindical em 99. E eu entrei para ajudar no almoxarifado da CNM, né? Na época, a Confederação Nacional dos Metalúrgicos tinha um projeto junto com o Ministério do Trabalho, né, para fazer intermediação de mão de obra. Sabe aqueles lugares que você vai procurar emprego Sim. e tal? E também tinha cursos, né? Então tinha que separar material, tinha que fazer toda essa coisa. E eu fui ajudar, eu fui para ficar 15 dias. Aí fiquei 15, depois fiquei mais 15. E quando eu vi, eu estava envolvido. Eu tive a oportunidade, né, de até encontrar a minha profissão. A minha profissão, eu sou de tecnologia, né? Eu fiz gestão de tecnologia e eu tive gestores assim incríveis na época, a Veris Uno mesmo, que me ajudou. Eu era um jovem ali, tinha 18, 19 anos, estava começando, e ela me deu a oportunidade de crescer, de poder conhecer, né? O movimento sindical, conhecer e até mesmo como que funciona uma empresa e tal, né? E eu fiquei, então, uns 3 anos ali na CNM. Foi num momento muito importante, assim, mundial também, que tinha o tal do bug do milênio, né? Então, ia virar de 99 para 2000. Eu acho que foi isso que me cativou. Falei assim, poxa, os computadores podem acabar com o mundo. Vai cair avião e tal, né? E tinha um técnico de informática que falou assim, pô, Júnior, você tem jeito para isso, né? Cara, aprende e tal. Me pegou na mão. E eu acabei indo, né, para esse ramo, que é de tecnologia. Eu tive a oportunidade, depois de morar 2 anos na Inglaterra, voltei. A Vera ficou sabendo que eu voltei e falou assim, pô, Júnior, volta aqui para a CNM, né? E nós começamos um projeto na CNM de digitalização. Então, estava naquela época de criação de portal. Nós fizemos as primeiras streamings sindicais, assim. Foram experiências bem bacanas, né? E o Walter Sanches, ele era o secretário-geral da CNM, da Confederação dos Metalúrgicos, e ele teve essa missão de criar a TVT, né? E com isso teve que criar do zero, né? Então ele não entendia muito de TV, eu entendia muito menos ainda, e nós fomos juntos aprender, né? Então fui com o Walter Sanches em 2009 para a TVT, e aí a minha história começou na TVT nessa fase do marco zero mesmo ali para instalar os computadores, as redes, as ilhas de edição. Então foi assim que eu nasci para a TVT. Legal, Júnior, bacana. Eu vou chamar de Júnior, Maurício, Claro, acho que é mais Júnior. mais Júnior, né? Indo nessa linha, eu queria que você colocasse, porque assim, a TVT inaugura em 2000 e
10. 10. Mas a sementinha foi plantada um pouco antes. Quer dizer, essa discussão não é nova, né? Ela levou um tempo. Queria que você contasse primeiro essa questão de como surgiu, quem foi idealizador, que momento que foi, até para começar, de fato, a colocar de pé, porque não é fácil, né? Principalmente para o movimento sindical, arcar com com esse investimento. E segundo, esses desafios todos que foram nesses últimos 15 anos. A gente vive uma crise, aliás, ainda, né, passando por ela, e os principais desafios que a TVT passou, né, nesses últimos 15 anos com essa crise que se assola aí. Claro. Bom, 2010, agosto de 2010, 23 de agosto de 2010, a TVT nasce como uma emissora de TV. Mas, como você bem falou, Lino, isso foi uma conquista de uma história que vem de muito, muito antes, né? Então, nos anos 80, com as grandes greves, principalmente aqui na região do ABC, né, do sindicato dos metalúrgicos do ABC, houveram assim marcos muito importantes onde foram paradas todas as grandes montadoras, repressão e todo aquele fim de ditadura, né? Então foram momentos muito, muito delicados na história do trabalhador brasileiro. E durante esse período, muitas vezes as montadoras estavam fechadas, estavam em greve, o pessoal estava em greve há 15, 20 dias. E o governo não podia deixar isso aberto, né? Então, em conjunto com as grandes mídias, com as grandes TVs, eles exibiam imagens de acervo. Então, eles mostravam como se a linha de produção estava voltando. Olha, está todo mundo trabalhando, está tudo bem. E mascaravam números. Então, a grande greve que parou o Brasil inteiro, que teve mais de 30 milhões de pessoas paradas, entendeu? Os grandes jornais falavam assim, não tem nem 10 milhões de pessoas paradas. Com isso, os trabalhadores, os sindicatos, perceberam que eles não podiam contar com a mídia hegemônica, a mídia grande mídia, né, que é paga pelos bancos, pelas grandes empresas, né? Então, ele precisa ali, né, ter a sua própria mídia, ter a sua própria comunicação. E não foi fácil assim, falar assim, vamos criar, e no outro dia, né, estava criado. Então, no Congresso dos Metalúrgicos, foi decidido que ia ser criado uma rádio, uma TV dos trabalhadores. Só que, assim, daquele momento até a criação da TVT, passaram-se mais de 20 anos. Foram 20 anos de lutas, 20 anos que os trabalhadores tentaram e não conseguiram, ou conseguiram a passos bem difíceis, né? Então, nasce a TVT nos anos 80 como uma produtora de conteúdo, né? Diz que o Lula foi para um congresso na Itália e ele ganha uma filmadora, né? Ele trouxe essa filmadora, coloca na mão do Eliseu, que é um dos fundadores da TVT, e fala assim, e aí, o que a gente vai fazer com isso? Vamos começar a gravar, a conversar com as pessoas e vamos começar a fazer um jornalismo nosso, né? E as imagens históricas da TVT são assim impressionantes, né? Então, uma das minhas primeiras missões lá foi fazer a digitalização dessas fitas. Então, nós tínhamos lá 3.000 fitas, mais ou menos 2.800 horas de material gravado, que foi digitalizado, que foi, né, catalogado e que conta essa história preciosa do Brasil, né, através da TVT. Então, a TVT tem todo esse período de acompanhar as grandes greves, de acompanhar o movimento social, o movimento sindical, a criação da CUT, a criação do PT, né? E também as lutas dos sindicatos, né, nesse período,
né? E foi muito importante, porque hoje, muitas vezes, a Petra Chaves, a Petra Costa mesmo, quando foi fazer o vídeo dela sobre Do primeiro doc, o isso, Democracia em Vertigem. Democracia em Vertigem, Sim, verdade, é isso Democracia mesmo. em Vertigem. Várias imagens foram do arquivo da TVT. Eu imagino. Como outros documentários também usam as nossas imagens. Então, a TVT nasce em 2010, porém com um acervo, um legado assim muito grande, muito importante, né? No final ali do segundo mandato do Lula, ele consegue a outorga finalmente de um canal, mas assim, mesmo com toda essa luta, mesmo com toda essa vontade, nós conseguimos uma outorga em Mogi das Cruzes com um limite muito pequeno ali de alcance, né? Nós conseguimos mudar para São Caetano, para Paulista, já em 2014, mais ou menos. Então, para a gente nada é fácil, né? Impressionante. Então, Né? A criação da TVT essa é a história, né? É uma história lindíssima, lindíssima, lindíssima. Eu me emociono toda vez que eu lembro e penso nessa história. E assim, você acabou de contar com um link perfeito da próxima pergunta que eu queria te fazer. Que nada é fácil, nunca foi fácil e continuou ficando muito difícil, porque quando consegue ampliar um pouquinho, dar um primeiro passo, a gente entra numa crise política profunda. Exatamente. Né? Que tira, né? Enfraquece, tira espaço da luta da classe trabalhadora. E aí, esses últimos anos, né? De 2014 para cá. 2013 para cá. 2013 para cá, acho que sim, né? Podemos pensar em 2013 para cá. Foram anos muito complicados, né? Estão sendo. Até agora. Estão sendo. Estão sendo muito complicados. Aí eu queria que você já falasse para a gente um pouquinho disso também, como que foram essa trajetória, né? Que é uma trajetória de resistência, né? De muita resistência, né, Maurício? É verdade, Anaína. Bom, desde o primeiro dia, nós percebemos que a gente não podia ser como as outras emissoras. Não porque nós não queríamos ter um prédio, que não dava. Então, nós sempre tivemos que trabalhar com muita criatividade, muita vontade de fazer. O bom de eu ter passado um tempo como técnico de informática, um back-office, é porque eu tive a oportunidade de aprender, conhecer tecnologias de mercado. Então, quando a gente começou a abrir a TVT, tudo era muito caro. Tudo era assim, eram preços assim que não dava, eram impeditivos, né? E a gente foi montando com computador de mercado e tal. Os próprios engenheiros falavam assim, essa TV não vai parar em pé uma semana, né? Então, nós tivemos que nos adequar ao orçamento que nós tínhamos na época, né? Então, os metalúrgicos fizeram o máximo que eles puderam, né? Ali para levantar o projeto. Nós, né, todos da direção e os funcionários da TVT, nós somos muito gratos ao Sindicato dos Metalúrgicos, que acreditaram desde o começo não só na importância de ter um meio de comunicação, como eles pagaram, né, e fizeram o possível para que a TVT ficasse no ar, né, todo esse tempo. A fundação, além da TVT, também possui uma rádio. E então, no começo, ali em 2010, 2012, os metalúrgicos, né, estavam fazendo toda essa parte da TV e os bancários fazendo a rádio. E aí eles se juntaram para que a fundação tivesse 2 mantenedores e pudesse, né, ter mais condição financeira de seguir com o projeto. E, assim, as condições políticas foram super adversas,
né? Então, desde a desindustrialização, né, do ABC, então, poxa, em todo esse período a gente tem fechamento de vagas, né? Então, nós vínhamos de um pleno emprego, né, que o Lula deixou na sua segunda gestão, né, para um momento muito difícil. Então, nós tivemos a ter uma época que tinha 100 mil metalúrgicos ali no ABC, né, no final ali de 2012. E esse número só baixou de lá até aqui. Perdemos a Ford, perdemos Sim. muitas outras montadoras não, né? Mas as autopeças ali. Da mesma forma, muita indústria, né? Isso. Da mesma forma, os bancários tiveram, com o advento da digitalização, uma perda muito significativa de postos de trabalho, de agências fechando, né? Sem contar o que o Temer fez ali, né? Com a mudança das leis trabalhistas e sindicais, que foi um desastre. Um golpe muito, muito forte, né? Para todo o movimento sindical, né? E que, claro, né? Teve reflexos na TVT. Mas em nenhum momento a gente deixou esmorecer, né? Nos deixamos esmorecer, porque é uma história muito forte, nós sabemos da nossa importância e a gente tem que se reinventar todo ano. Então, diferente de outras, né, empresas que, vamos crescer, vamos, né, no sentido financeiro, a gente tem que se adequar e sempre procurar novos parceiros, novas formas de fazer, né? Então, é uma luta constante e diária, né? Bacana, Júnior, muito legal. E falando olhando já novidades e recentes, é a questão da antena parabólica, o canal 555, né? Esse é uma conquista muito importante. E o que representa isso em termos de alcance e visibilidade para o movimento? Sim. Então, ali em 2010, a TVT nasce como uma TV aberta em São Paulo. Em 2012, nós conseguimos aumentar um pouquinho o nosso alcance com o canal 44.1, que é o canal digital. Então, aqui em São Paulo e em todas as cidades aqui em volta, é possível assistir a TV de graça, né? E com uma ótima qualidade. Porém, nacionalmente, nós alcançávamos as pessoas via redes sociais, que é muito bom também, mas a gente sabe que não é todo mundo que tem um acesso direto e com qualidade à internet, né? E com isso a gente conseguiu, através da parabólica digital, aumentar muito o nosso alcance. Então, hoje, nós vamos ter a possibilidade de alcançar o Brasil inteiro, né? Com uma subida de sinal, a gente sobe para o satélite. Então, todo mundo que tem a parabólica digital tem a possibilidade de assistir a TVT de uma forma de graça, também com muita qualidade. E, inclusive, eu acho que é muito importante explicar da onde veio essa tecnologia e como que as pessoas conseguem chegar até ela, né? Então, aquela parabólica gigante que nós estava acostumado a ver, né? Principalmente no meio rural. Muito legal explicar isso, né? Porque fala parabólica, a primeira coisa que vem na minha cabeça lá vem aquele trambolho. É que eu vou ter que colocar um trambolho daquele no telhado da minha casa para conseguir assistir a TVT no Rio de Janeiro. Não, pelo contrário. Então, essas parabólicas grandes, elas usam a mesma frequência que o nosso 4G e o 5G. Ai, que legal. Uhum. E aí, o que aconteceu? Quando as operadoras ganham a concessão para o 5G, em troca, em contrapartida, o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que dar uma possibilidade de uma tecnologia diferente para que as pessoas pudessem assistir TV. Sim. Foi criado um fundo, né? Então, a Oi, é claro, a Vivo, a TIM, quando eles compraram, foi criado um fundo que o governo gerencia. Uhum.
E há 1 ano e meio, 2, foi iniciado um processo de dar a antena, o receptor e, inclusive, a instalação para todo mundo que faz parte do Bolsa Família, todo mundo que está no Cadastro Único, Que maravilha. Bolsa Gás e tal. Então, o governo já distribuiu a antena para 11 milhões de famílias no Brasil inteiro. Então, isso foi assim, começou no Nordeste, depois foi para o Norte, para o Centro-Oeste. Nesse momento, tem 523 cidades que estão aptas a solicitar essa tecnologia. E todo mundo, e assim, isso de graça, isso de uma forma subsidiada ali, né? Mas também, se a pessoa quiser ir comprar uma anteninha, aquelas anteninhas de 20, 30 centímetros, é super simples, apontou para o céu, colocou 555, já vai poder assistir a TVT de uma forma muito, assim, de qualidade, e com todos os outros canais, né? Então, todos os outros grandes canais também fazem parte dessa tecnologia. E é muito importante porque chega realmente no Brasil, chega no Amazonas, chega nos sertões, chega para todo mundo que realmente precisa, né? Ter acesso a uma TV de qualidade. Legal. Jana, vou pegar aqui de contrabando, Claro. essas informações, a gente compilar ela num manualzinho. Acho maravilhoso. E a gente socializa com todo mundo que está no nosso grupo, todo mundo, para que os sindicatos possam replicar isso de alguma forma para a sua base. Sim, acho maravilhoso. Sim. Existe um site que é o brasilantenado.gov.br, onde a pessoa pode entrar lá, se cadastrar e fazer a solicitação dessa antena. A gente pode montar mesmo, é bem legal. Legal. Eu acho ótimo a gente pensar nisso, Maurício, porque a gente trabalha na lida, né? Lá na Mobiliza, a gente trabalha no dia a dia, na lida da atuação, né? Dos dirigentes sindicais, com os nossos clientes e tudo mais. E quando a gente organiza um ato na rua, né? Eu vou dar um exemplo bem prático aqui, que é uma dor nossa. Quando a gente organiza um ato na rua, com um grupo de sindicatos, um grupo de categorias que vai para a rua gritar por direitos e tudo mais, eu olho para o lado e é uma sensação de solidão muito grande, porque a gente tem as nossas redes, a gente tem os nossos canais, os canais de todos os sindicatos que estão lá, que tem um alcance, uma amplitude, mas chega na categoria e para. A gente não consegue furar a nossa bolha, né? E muitas vezes, quando a gente está nesses atos ali, numa luta muito grande, a gente encontra uma equipe da TVT lá junto com a gente, cobrindo o ato, e eu chego a me emocionar de lembrar disso, porque não tem mais ninguém. Sempre a gente olha para o lado, quem a gente encontra é uma equipe da TVT que está lá entrevistando os dirigentes, levando a força daquela atuação, explicando o que está acontecendo ali na rua, né? A população passa e a rua está travada, o trânsito está ruim, e ninguém está entendendo o que está acontecendo ali, e a gente não consegue explicar o que está acontecendo. Então, saber que a TVT está ganhando essa amplitude, esse alcance, nossa, é uma alegria enorme. É não sei nem explicar aqui como isso ajuda. É legal mesmo, né, Janene? E assim, Muito. e quando sai na grande mídia, sai assim, olha, estão atrapalhando o trânsito. Exato. É sempre o viés negativo. E nunca contam a verdade do que está acontecendo ali, né? O problema real. Nunca contam, né? Por que está acontecendo aquele ato, a necessidade disso. E isso é complicado porque as pessoas não sabem como se manifestar. Até quando os problemas não são por direitos trabalhistas, né? Quando a gente precisa se manifestar contra alguma injustiça do Congresso Nacional, alguma injustiça social ou alguma questão de grupos, né? E o movimento sindical sabe. O movimento sindical sabe, mas não consegue
mostrar esses exemplos tão reais e tão, né, legítimos. E os números da TVT são impressionantes, né? A gente estava avaliando para vir para cá conversar com você, 100 milhões de acessos nas redes sociais, no site, são muito impressionantes. Então a gente vê o quanto as pessoas são carentes dessa informação. É verdade. Né? E assim, o ano passado foi um ano de reorganização da TVT, então nós descontinuamos alguns programas e a partir de abril desse ano nós começamos uma nova programação. Então nós temos um jornal pela manhã, das 10h30 à 1h da tarde, um jornal à tarde, das 16 às 18, né? Então nós temos ali só de jornalismo 4 horas e meia de produção inédita todos os dias. Maravilha. E é uma tarefa, assim, super, né? Árdua. E, assim, a gente não vai parar por aí. Então, nós estamos planejando agora, para os próximos meses, o TVT News terceira edição, que vai ser o Jornal da Noite. E a estratégia, né, é crescer tanto na TV quanto nas redes sociais. Nós somos uma TV, nós temos esse privilégio, mas nós sabemos da importância das redes sociais, né? Nós temos aqui uma equipe de web muito bacana. Então, todos os jornais, enquanto o jornal está acontecendo, nós estamos cortando o conteúdo e traduzindo eles para as redes sociais. Então, nós temos crescido muito no TikTok, no Instagram. E assim, nós batemos todos os nossos recordes agora em julho, né? Agosto acaba de encerrar agora, eu não contabilizei. Mas só em julho nós tivemos 35 milhões de visualizações, sendo que 8 milhões foi só no YouTube. E assim, e foram visualizações de qualidade, não foi só a pessoa arrastando ali e olhando, né? Então, nós temos uma média de 5 minutos e 40 segundos, né, de visualização por vídeo assistido. Então, quer dizer que a pessoa assiste bastante mesmo. Que é raríssimo, né? nas redes sociais, né? É muito difícil alcançar esse engajamento aí. Exatamente. E isso acontece muito por conta dos jornais ao vivo, né? Então, nós tínhamos um jornal à noite, nós escolhemos ter esse jornal pela manhã para poder repercutir os assuntos desde o começo do dia. Então, ali às 11 da manhã, onde está tudo acontecendo, então nós estamos exibindo, comentando, conversando, cortando e postando, para que as pessoas possam ao longo do dia, saber que, poxa, eu vou lá ver na TVT, eu sei o que está acontecendo, o que a TVT está falando sobre determinado assunto, sobre determinada situação. Então, por isso, nós estamos conseguindo esses números que são bem expressivos e eu tenho certeza que a gente vai chegar muito mais longe a partir de agora que nós estamos nacional e a gente está tentando também trazer outros sindicatos, outras entidades para perto para a gente conseguir ter uma cobertura ainda mais nacional, né? Agora, Júnior, você, enfim, nasceu lá dentro, acompanhou vários momentos da TVT, essa trajetória aí, né? O que você destaca de momento importante que de fato fez a diferença na TVT, que é algo de relevante que você possa destacar aqui e falar, cara, foi um furo, aquela coisa do tipo, uau. Sim, não, teve vários momentos. Eu acho que assim, a TVT nasceu para ouvir os trabalhadores. Então a TVT nasceu para estar na rua. A TVT nasceu para fazer a cobertura do que está acontecendo, né? Então, isso é uma coisa que a gente tenta sempre lembrar, conversar e trazer para salvar a comunicação dos sindicatos, para ajudar a gente. Sim, sim. E durante todo esse período, nós cobrimos assim, inúmeras manifestações, reintegrações de posse, desastres, infelizmente, mas, por exemplo, Mariana, nós estávamos lá. Mas, assim, o mais emblemático assim, foi a prisão do Lula. Porque na prisão do Lula, o prédio da TVT ficava a
atrás do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Sim. Onde estava tudo acontecendo. E houve uma mobilização de milhares de pessoas ali no entorno. Você não conseguia andar, você não conseguia passar. E nenhuma TV era recebida pelo povo. Então, chegava a emissora A, a emissora B, não conseguia fazer a gravação. Então, eles tinham que ir de preto ou fingindo que era de um outro lugar. Ou colocar a camiseta da TVT. O único meio de comunicação que entrou ali foi a TVT. Que coisa linda. E nós fizemos a cobertura de tanto de dentro do sindicato como o que estava acontecendo ali na rua. E foi muito emocionante mesmo, porque nós pudemos cobrir aquele momento onde a maioria das TVs estavam fingindo que nada estava acontecendo. Queria dizer que o Lula tá querendo fugir. Ele não, eu tô aqui. Vem me buscar. Eu não fiz nada, entendeu? E assim, a TVT podendo estar lá e mostrar realmente o que estava acontecendo em tempo real, ao vivo, foi uma coisa assim que para mim marcou muito, né? A prisão dele, nós estávamos ali, né? Então eu acho que esse momento todas as TVs foram obrigadas a pegar o nosso sinal, porque só nós estávamos mostrando aquilo. Então, internacionalmente, a gente tinha o nosso logotipo, e era engraçado, entre aspas, porque assim, nós colocávamos bem grande um lettering, né, falando assim, TVT, a TV dos trabalhadores. Aí as TVs tentavam cortar, e aí a gente ficava jogando para um lado, para o outro, para mostrar, não, essa imagem aqui vocês só estão vendo porque a TVT... Existe a TV dos trabalhadores. Uhum. Então... eu estou emocionada. Sim, esse momento foi muito emblemático, e todo o momento ali, aqueles anos, ou aqueles 500 e poucos dias que seguiram ali na prisão do Lula também foi assim, foi muito triste, e ao mesmo tempo foi uma responsabilidade muito enorme da TVT de estar ali mostrando o que está acontecendo. Então, nós fomos lá fazer entrevista com o Lula, fomos a primeira TV que esteve ali, né, conversando com ele. A morte da Marisa foi assim horrível pra gente, porque eu estava naquele momento cuidando das redes sociais da TV, e eu tinha que fazer a moderação dos comentários. Olha, nós passamos por um momento assim sinistro mesmo, das pessoas, assim, quanto ódio que você via brotando daqueles comentários, né? Então, poder estar ali, mostrando a verdade, o que estava acontecendo, eu acho que foi o grande marco da TVT. Bacana, muito bom. Respira. Respira. Puxa o ar. A gente que trabalha com propósito, né, Lina? A gente não trabalha só para sobreviver, a gente trabalha com propósito. Então, essas histórias tocam muito, né? Marcam muito, tocam muito. E, nossa, é um momento muito feliz agora, saber que a gente vai conseguir ampliar essas possibilidades, né? Sem dúvida. Porque o Brasil é um país historicamente problemático, né, na política. Então, existe ainda muita luta pela frente, e a gente precisa aumentar o nosso arcabouço aí de ferramentas, né? Eu sempre brinco. Você vai para uma reunião, aí a pessoa coloca lá um armamento, e você com estilingue aqui, como é que você faz frente? Você precisa ter. E um dos canais, eu acho que um papel fundamental é a comunicação, é conseguir ter abrangência, né, penetração, com esse papel que a TVT está fazendo. E aí, o Júnior, a TVT é a única emissora de TV mantida pelos trabalhadores, mantida pelo movimento sindical. Então, eu queria que você explicasse aqui, né, que a gente falasse um pouquinho disso e assim, explicar que o movimento sindical no Brasil não é um movimento sindical pequeno. Não. Nós estamos falando de uma potência enorme, né? A gente precisa mostrar o tamanho dessa força, mostrar o tamanho dessa potência. Nós estamos falando de assim milhares de sindicatos,
milhares de dirigentes sindicais que representam uma população inteira, a sociedade toda do Brasil é formada por trabalhadores. E qual é a importância disso? Qual é a importância disso para o movimento sindical, para a classe trabalhadora? E como que a gente pode abraçar a TVT? Como que a gente pode abraçar essa ferramenta tão incrível que a gente tem na mão e usar isso para aumentar e para ampliar que é um a pouco luta? do nosso papel aqui. Exatamente. Modesto, é o mais importante, né? A Inclusive. gente conseguir, e foi só um contrabando, né? Quando eu descobri um pouquinho da história da TVT com o Maurício, eu não pensei duas vezes. Eu falei, Maurício Júnior, topa? Eu não pensou duas vezes. Ele falou sim, eu até falei, será que ele vai mesmo? Ele veio. Eu acho que esse, né, uma sementinha aqui que a gente está querendo plantar para começar, né, esse movimento. Claro, não, e é uma ótima pergunta, porque o movimento social, o movimento sindical, ele tem uma capilaridade assim, extremamente importante para a política brasileira. Às vezes nós pensamos, a democracia está aí, tá dada, só que não. A democracia tem que ser sustentada todos os dias. E os meios de comunicação, os movimentos sociais têm uma responsabilidade muito grande, né, com a democracia no Brasil. E o meio de comunicação, como a TVT, ela está aqui para educar, ela está aqui para ensinar, ela está aqui para divulgar o que está acontecendo, né? E a TVT ela é uma TV educativa. Então, nós nascemos com esse princípio. Não é uma TV partidária. Não é. A TVT é uma TV dos trabalhadores, feita pelos trabalhadores para os trabalhadores. E isso transcende a coisa sindical, a coisa partidária, ou qual é a central sindical, isso não importa. O que importa é realmente poder trazer informação para o trabalhador, né? Então, nós temos crescido bastante no Brasil afora com a ajuda de sindicatos. Nós sabemos que os sindicatos estão passando por momentos difíceis, até mesmo de subsistência, né? Mas, por exemplo, nós temos alguns cases bem bacanas. Por exemplo, no Rio de Janeiro, nós conseguíamos pagar uma produtora, né, para produzir o conteúdo lá no Rio de Janeiro, que é um lugar assim impressionante, assim, em todos os sentidos, né? É um lugar vibrante, é um lugar que o Brasil se vê, pulsa, né? E é importante a gente estar lá. Apesar da TVT ainda ser, né, estava como uma TV de São Paulo, a gente sempre buscou, né, ter outros olhares. Então nós tínhamos ali, mas a partir do ano passado a gente não tinha mais condição de pagar aquelas duas equipes que são muito importantes para a gente, né, que é Criar Brasil. Nós fizemos um pool de sindicatos, 8 sindicatos se juntaram e pagam essas equipes. Isso para a gente é ótimo, porque assim nós temos um conteúdo local que é passado na TVT diariamente. E a gente tem, através dessas equipes, né, a possibilidade de mostrar o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Então, nós estamos fazendo agora essa mesma... esse mesmo modelo. Esse mesmo modelo, exatamente. Agora nós vamos lançar o mês que vem a TVT Brasília. Nós já temos Rio Grande do Sul, com a ajuda dos sindicatos dos metalúrgicos do Sul. Linda. Maravilhoso. Saindo daqui, eu tenho uma reunião na Lesp, onde a gente está começando um projeto também muito bacana, que é o seguinte: nas assembleias legislativas, na Câmara, rola um monte de audiência pública, exatamente, e leis também. Mas muitas vezes essas leis não refletem o que é importante para o trabalhador. Uhum. Às vezes o trabalhador não consegue nem saber, né?
do que está acontecendo, das pautas, né? Às vezes os trabalhadores, eu sinto na comunicação sindical que a comunicação sindical também tem a missão de explicar rito legislativo, como funciona o sistema de justiça, porque as decisões maiores, as decisões, né, estaduais, nacionais, que impactam na vida do trabalhador, estão sendo discutidas nesses locais. Exatamente. Né? E a gente acaba adotando uma comunicação muito reativa. Então, o que a gente faz? O que está sendo votado lá? E aí a gente se pauta pela Folha, se pauta pelo Estadão, pelo Globo, e nós não pautamos o que é importante para a gente. Exato. Então, nós estamos agora num movimento de entender quais são as leis que estão paradas, às vezes engavetadas, que não andam porque não interessa pro político ali da vez, entendeu? E fazer uma provocação para conseguir tirar tudo isso do papel. Exatamente. E através dos sindicatos, por exemplo, da CUT e de outras centrais, né, a gente, através dos seus repórteres, jornalistas, a gente capilarizar isso e ir atrás vamos colocar o Free Flow lá em Bertioga. Qual que é o impacto disso? Poxa, às vezes a TVT não tem condição de enviar uma pessoa lá para fazer uma coisa mais investigativa e tal, mas o sindicato que está lá consegue. Então, isso, além de, claro, financeiramente poder ajudar a TVT, que é muito importante, ajudar a TVT a chegar nas notícias ali da ponta, né? Legal, bacana. Ainda um pouco nessa linha também, Júnior, você conseguia citar algum evento, uma narrativa da qual a TVT fez? Uma pauta, né? Uma pauta que, de fato, fez a diferença e mostra, de fato, o poder da TVT, aquela que impactou, que fala, putz, isso aqui... Você já contou um pouquinho da trajetória da cobertura do Lula, tal, mas uma outra, né, no sentido de que, de fato, mostra o motivo da TVT existir. Claro. Isso eu acho que acontece diariamente na TVT, né? Então, nas eleições mesmo. Todas as eleições, nós temos a oportunidade de mostrar um outro lado, né? Porque, assim, a grande mídia sempre se junta e escolhe um candidato e toda ela aposta naquele cara, entendeu? E eles tentam cegar a população para todo o resto, né? Então, eu lembro agora, muito recentemente, em 2022, nós estávamos saindo ali da pandemia, a TVT estava, né, muito home office, vamos dizer assim, e foi um desafio a gente voltar a ter o nosso espaço ali, porque a gente dependia de fazer live e tal, aquelas coisas, e nós montamos uma equipe de web, e essa equipe, cada um no seu espaço ali, o que nós fazíamos? Durante os debates, a gente assistia em conjunto, todo mundo assistia meio com o WhatsApp ligado e conversando, e a gente se dividia e fazia cortes. E isso a gente fazia com todos os debates que estavam acontecendo. Então, os debates estavam acontecendo, a gente ia lá e cortava. E tinha desde as coisas engraçadas ali do padre da quermesse até as falas do Lula. Para você ter uma ideia, a campanha que foi feita pela equipe do Haddad, por exemplo, muitas vezes tinha menos visualização do que nós fazíamos. E nós fazíamos assim, sem ganhar R$1. Assim, nós fazíamos porque a gente acreditava, porque a gente estava trabalhando por um Brasil diferente, né? Então, além dos grandes marcos, dos grandes acontecimentos, eu acho que nas campanhas é muito importante ter uma visão do trabalhador, né? Então, você vê, em 1989, quando o Lula ali perde, perde muito também pela narrativa que a grande mídia fez naquele momento,
né? Pegou os melhores momentos do Collor, colocou o Lula ali como um páreo, um cara que é maluco, que quer acabar com o Brasil, Não, né? diferente que o Nicolas Ferreira fez no começo do ano com a questão do Pix. Do Pix, exatamente. Então, nós temos que nos provar todos os dias. Então, eu acho que essa é a importância da TVT nesse... Legal, bacana. Muito bom. Ai, caramba! Olha, é difícil fazer esse programa aqui, né? Falando da TVT. Não é muito fácil, não, Júnior. É uma responsabilidade grande. A gente é uma pauta com o coração aqui. É verdade. Bom, então, assim, acho que a gente já falou aqui a luta e a democratização da comunicação, né, para a gente conseguir chegar com essas pautas. E eu queria saber agora os próximos passos, né? Você já falou agora de um projeto incrível que eu achei sensacional. A gente fazer esse trabalho aí político, saber o que está parado nos legislativos, da importância da gente ampliar, né? Transformar os sindicatos em sucursais da TVT. Exatamente. Seria lindo, né? Para a gente conseguir aumentar essa regionalização e essa produção. O que a gente pode anunciar mais de quais os próximos passos daqui para frente com essa vitória aí de alcance que a gente tem? E eu aproveitando, engatando a pergunta da Janaína, essa grade que vocês estão montando e vocês estão trazendo de peso aí, que você pode dar um spoiler aí para a turma? Sim. Bom, nessa nova fase da TVT, primeiro nós tivemos que focar no jornalismo. Mas a gente sabe que não é só isso, né? Que né? Todo mundo quer diversão, quer arte. Arte. Exatamente. Então, nós estamos agora fazendo... nós temos o Cine TVT, que é todos os sábados, né? Que é um dos nossos campeões de audiência. A gente tem feito parceria com grandes diretores de filmes que eles doam para a TVT, eles, né, permitem que a gente passe documentários, filmes todos os finais de semana, mas a gente está agora negociando com um grande player do mercado, que eu não posso falar agora, mas para ter diariamente séries e filmes na TVT. A gente acabou de fechar também com a Liga de Futebol de Salão nacional, então a gente... Nacional. Então, a gente passa jogos de primeiro... de primeira divisão de futebol de salão todos os sábados e domingos, e nós fazem 2 semanas agora, desde o aniversário da TVT, nós estamos com o futebol de várzea aqui de São Paulo. Que maravilha isso! E é muito legal, muita gente assiste, assim, e a ideia é essa, né? Trazer que as pessoas possam se ver na TVT, né? Nós temos o Juca Kfouri, que faz Juca Kfouri, legal. O Juca Kfouri, nós já temos, eu acho que 300 programas feitos, né, com ele, né, de muito entrevista toda isso. semana. Assim, nós queremos ter um jornal à noite agora, para a gente poder também fazer um resumão do dia, do que está acontecendo, né? E ganhar as redes sociais. Então, nós somos uma TV, como eu disse, é importante, mas a gente quer estar no bolso de cada um, de cada uma, entendeu? Tá ali no celular, o que antes era muitas vezes um jornal ali, né? Hoje a gente sabe que está no celular das pessoas. A maioria das pessoas assistem a TVT pelo celular, a gente consegue ver pelas métricas em todas as redes sociais, né? Então, nós temos um site novo que tem um pouco mais de 6 meses de vida agora, que é o tvtnews.com.br. É um site que já está chegando em 1 milhão de page views por mês,
por ser um site novo, é um marco bem importante e a gente vai dobrar nossa aposta nessas redes e na TVT Nacional, né? Cada vez com mais sotaques, né? E esperamos, né, ter uma TV mais A cara do a Brasil. cara do Brasil, exatamente. A cara do Brasil. Mas acho que é legal, indo nessa linha, Júnior, é um desafio que eu imagino, né, que a gente acredita, todos os sindicatos passam, a Janaína deve passar por isso, é a questão de como é que você toca o coração do jovem com pautas desse assunto, né? Eu acho que um pouco dessa programação mais diversa vai nessa linha, né? Estou errado? Não, Lino, você está completamente correto. E assim, nós achamos, assim, julgamos muitas vezes a juventude, mas nós temos uma juventude bem engajada. O problema é que é como alcançá-la, né? Eu acho que esse é o X da questão. Nós temos parceiros muito bons de produção de conteúdo, né? A esquerda faz uma produção de conteúdo muito interessante, porém voltada para as pessoas mais velhas, né? Então você vê os grandes canais de comunicação de esquerda, eles são muito, como eu vou dizer, eles trazem pessoas mais velhas, falam sobre assuntos. Que também não é muito fácil, você traduzir da forma como os jovens estão absorvendo as coisas hoje, ou seja, conteúdos curtos, frases diretas, a formação, Exatamente. a formação correta. Né? A formação correta ela é mais consolidada, ela é mais sólida. Então você não consegue dar uma palavra de ordem, você não consegue jogar uma coisa rasa, né? E levar a informação da esquerda. A informação da esquerda ela tem um cimento, né? Ela tem uma estrutura, ela é densa. Sim, mas né? É por isso que é muito importante. E aí o pessoal mais velho faz dessa forma densa e isso não chega nos jovens. Mas é muito importante a gente explorar as redes sociais e todas as janelas de oportunidades de comunicação e trazer as pessoas para um conteúdo mais denso. Então, por exemplo, hoje nós temos no YouTube a nossa plataforma que tem lives de 2h30, como eu disse, de 2 horas, que é super importante, que traz para uma análise mais aprofundada de vários assuntos, mas a gente consegue traduzir esse assunto em 1 minuto e se a pessoa tiver ela interesse, pode clicar, ela vai caindo depois e ela vai lá dentro. caindo. Então é um funil de conversão, vamos dizer assim. E o legal das redes sociais é porque você também tem a oportunidade de alcançar pessoas que não necessariamente são de esquerda ou não sabem que são, né? Então a gente tem lá um monte de hater que é ótimo, quer dizer que a nossa comunicação está chegando para. E assim, cada rede social é muito importante, muito tem seu público, né? É muito legal. Tem um papel, né? Então, por exemplo, no Facebook, o Facebook, todo mundo achou que estava morrendo. Poxa, a gente teve 7 milhões de visualizações no Facebook em julho. 7 milhões. E assim, é um público de 35 anos, 50% masculino e 50% feminino. Pra gente é bem bacana, né? Já no Instagram é um público um pouco mais feminino. No YouTube é muito mais masculino. Então, é importante a gente estar em todos os lugares, né? No TikTok, a gente tem a oportunidade de alcançar um público um pouco mais jovem. A gente vai para o Kawaii, a gente alcança um pessoal mais do Nordeste. Então, não podemos escolher. A gente tem que estar em todo lugar. A gente tem que cobrir, né? No todas WhatsApp, em todas as frentes. Todas as frentes. Bacana, muito bom. Muito bem, Janaína. Agora, para a gente fechar rapidinho, e a gente já vai encaminhando aqui para o final.
Eu queria que falar um pouquinho aqui como que os movimentos sindicais, o movimento sindical, como que um sindicato, uma associação de classe, um movimento social pode apoiar a TVT, pode entrar aí nesse barco para trabalhar, apoiar. Em todos os sentidos, né? Com Em todos os material e com sentidos. dinheiro também. Por que não, com né? apoio, com financiamento, com pauta, com conteúdo. E como que pode rolar essa troca também, né? Esse Claro. intercâmbio. Bom, a TVT, nós temos no YouTube, por exemplo, a nossa parte de membros. Nós temos mais de 1.000 membros ali, que são pessoas que qualquer um, não precisa necessariamente ser uma entidade ou um sindicato, para ajudar. Então, lá tem vários níveis, né? Então, aí a gente agradece sempre com uma canequinha, ou com um desconto de um livro, ou com Alguma contrapartida ali. algum vídeo, né, exclusivo ali para quem é membro. Então, agora, esse mês, agora de setembro, nós vamos lançar uma campanha nova de membros, que isso é muito importante, porque ajuda a manter a TVT. Nós também temos uma campanha no Catarse, que é o Catarse/Rede TVT. Esse Catarse, agora em setembro, ele tem como objetivo a sustentação da TVT nacional. Ótimo. Então, ali, os sindicatos também podem ser um mantenedor da TVT. E, claro, pode entrar em contato comigo diretamente para a gente pensar em formas de parceria, né? A TVT ela é feita por vários tipos de sindicatos, então desde sindicatos grandes, né, como sindicatos pequenos. Então, qualquer ajuda é bem-vinda. Nós temos um e-mail que é o pauta@tvt.org.br, onde nós recebemos as pautas dos sindicatos e muitas vezes a gente tenta não apenas enviar a nossa equipe, e sim ensinar o sindicato e trazer o sindicato para perto, para que eles possam entender a dinâmica e saber que hoje, com qualquer celular, com um celularzinho, em qualquer lugar do Brasil, você consegue fazer uma matéria que vai fazer parte da TVT. A TVT faz parte da TV Pública Nacional. Isso é muito importante, porque através dessa rede, então, que tem a EBC como a cabeça da rede, tem várias TVs universitárias, tem muitas TVs regionais, comunitárias, né? A TVT é mais uma delas, como as TVs, outras TVs educativas pelo Brasil, e muitas matérias, muitos vídeos que nós fazemos, nós disponibilizamos ali naquela prateleira da TV pública e ela é retransmitida. Então, isso é muito importante, né? Então, agora nós temos o canal nacional, mas além do canal nacional, nós temos essa rede, que é uma rede quente, né? Que faz essa distribuição. Eu acho que pensando aqui assim de contrabando, se cada sindicato colocasse um bannerzinho lá, conheça a TVT. Nossa. Eu já estou com muitas ideias. Já está? Bom, enfim. Ainda aproveitando vamos entrar nas perguntas já? Que eu acho que... Aqui, então não pode... Não, é que esse ponto que ele colocou da parceria, tal, eu acho que é legal. E tem uma pergunta aqui, o Maurício, aí o Júnior. Sérgio Ipoldo, ele pergunta o seguinte: bom dia. Sindicatos radialistas do estado de São Paulo gostaria de ter um espaço na TVT. Olha que legal. Para falar de nossas pautas, campanha salarial e o ataque à nossa regulamentação no decreto do Temer. Ou seja, bem pontual, né? Bem cirúrgico. Não, com certeza. Todos os sindicatos eles são bem-vindos na TVT. Pode entrar em contato com a gente. Como eu disse, nós temos espaços agora de jornalismo grandes, onde a gente consegue receber as pessoas na TVT.
como ele é de São Paulo, tá super fácil. Nós estamos ali na Avenida Paulista. Eu te convido até para fazer parte do Jornal da Tarde e fazer uma fala, conversar com a gente, né? E, claro, também você pode mandar um vídeo, por exemplo, e a gente construir junto uma pauta, uma matéria sobre isso. Tem Legal. mais alguma coisa na mira? Vamos ver aqui. O pessoal falando aqui de extrema importância. Todo mundo gostou Todo mundo muito. gostou bastante. Fundamental, dos outros sociais. Pessoal, quem está aqui nos acompanhando, fique à vontade aqui para explorar um pouquinho. Se tiver alguma pergunta. Eu tenho uma curiosidade sobre, não sei se vou te pegar de contrapé, Web 3, TV 3.0. O que você pode adiantar sobre esse assunto? Se é que tem alguma coisa... A TV 3.0, nós temos estudado bastante sobre ela, né, e as possibilidades. Nesse momento, estrategicamente, foi mais fácil, mais barato e mais certeiro ir para o satélite, né? A TV 3.0, ela vem para preencher uma lacuna que a TV digital prometeu e não entregou, de certa forma. Porque eu lembro que quando começou a falar, poxa, na TV digital vai ter centenas de canais, na TV digital você vai ver a apresentadora, você vai poder comprar o vestido que ela está usando e tal. E não se concretizou, né? Essa tecnologia acabou sendo suprida pela própria internet, né? Então, as pessoas acabam até migrando muitas vezes da TV para as redes, né? Porque ela tem a possibilidade de tudo isso e muito mais fácil ali, né? Não precisa ficar no controle remoto, consegue com o dedinho fazer o que ela quer, interagir e tal. A TV 3.0, ela tem uma linha muito específica e de longa duração. Então, eles esperam que a TV 3.0 seja implantada em sua totalidade nos próximos 10 a 15 anos, que é bastante tempo. Uma janela longa, né? E da mesma forma que quando o 5G veio para o Brasil, ele trouxe uma internet muito rápida, mas em locais muito específicos. Sim. Porque ela demanda uma banda muito grande. Então, por exemplo, a TVT só tem um transmissor que fica ali na Paulista. Então, a gente não conseguiria... A gente precisaria de ter pelo menos 6 transmissores para o mesmo espaço, praticamente, para entregar toda essa interatividade. Eu acredito que a TV 3.0, quando for pro satélite, vai ter mais capilaridade e vai ter mais opções. Então, eu acho que hoje o duas telas funciona muito bem. Então, porque o pessoal está assistindo na TV e ao mesmo tempo está comentando no celular, eu acho que vai amadurecer isso, mas eu acho que tem um caminho aí a ser seguido. Muito bom. Bacana. Bom, a gente está caminhando agora para a gente ter que finalizar, infelizmente. Eu ficaria aqui a tarde toda nesse papo. Tem 1 milhão de caminhos aqui, de coisas para discutir. Fiquei com a cabeça fervendo, cheia de ideias para gente, para gente crescer, né? Para a gente ajudar a TVT a crescer bastante. E eu quero agradecer muito, 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 muito pelo teu trabalho. Tá, Júnior? Pela sua participação aqui com a gente. É uma honra enorme conversar com você. Só notícia boa. Nossa, espero que a gente se encontre de tempos em tempos para contar notícias boas. Isso aí. Periodicamente. Na próxima já está combinado. Nós vamos lá na TVT. Ai, tá. Nossa, vai ser ótimo. Combinada. Vai ser incrível, maravilhoso. E se você quiser fazer alguma consideração final, fica à vontade. E só direciona o pessoal de novo para a gente fechar aí com, de novo, o número do canal, Lino. Deixa o Júnior fazer a fala, eu complemento. Júnior, fica à vontade. Bom, quero agradecer muito aqui o convite de vocês, Lino, Janaína. É muito importante os meios de comunicação de esquerda se conversar, se apoiar. A TVT é uma TV aberta, democrática, feita pelos trabalhadores, para os trabalhadores. Nós gostamos muito de receber as pessoas na TVT, né? A TVT é uma TV que tem que estar na rua.
A TVT é um espaço onde os trabalhadores precisam se apropriar, né? A mesma coisa os sindicatos. Eu quero aqui, mais uma vez, convidar todos os sindicatos para fazer parte da TVT. Os movimentos sociais também, né? Então, nós estamos agora num ano muito importante, né? 2025, 2026. É a hora da gente, né, se dar as mãos. Um momento histórico. Um momento histórico, né? Então, amanhã mesmo, semana que vem, nós vamos passar por um momento muito histórico. Nossos filhos vão ler sobre isso nos livros, né? Então, eu quero convidar você que não conhece a TVT a conhecer. A TVT agora ela pode ser assistida tanto nas redes sociais, com o @RedeTVT, em todas as redes sociais, e na TV aberta, canal 555 no Brasil inteiro, né, na Parabólica Digital. E em São Paulo nós continuamos com o 44.1. Então, e nas redes sociais também, né? Todas as redes. Todas né? as redes a gente está. Muito bom. Agradeço mais uma vez a disponibilidade do Júnior, né? Essas novidades todas. E a gente espera aí se ver novamente, né, Janá? Opa! Gente, então, assim, apoiar a TVT é apoiar a comunicação sindical, é apoiar a comunicação popular, é apoiar a luta por direitos de todos os trabalhadores e trabalhadoras do país. Então, é apoiar a diminuição da desigualdade social, a melhora de vida de todo mundo. Então, é muito importante. É uma ferramenta muito importante, é um presente que todos os brasileiros e brasileiras têm nas mãos. Então, venham para junto. E esse foi mais um episódio do Sindipapo, um episódio incrível, delicioso. E eu fiquei muito feliz de estar aqui. Agradeço mais uma vez e até a próxima, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Obrigado.